Hoje vamos falar sobre bruxismo. Bruxismo tem tratamento? Então vamos lá, o que é um bruxismo? A primeira vez que eu escutei essa palavra, eu achei super estranha essa palavra, porque eu falei, como é que o fato de alguém... Vou falar grosso modo aqui, tá? Porque senão às vezes o dentista vai ficar maluco com a definição que eu vou falar de bruxismo. Eu vou falar bem grosseiramente, tá? Bem popular, vamos dizer assim. Então, bruxismo, como é que o fato de alguém ranger os dentes, provocar aquele atrito, né, entre um dente e outro, que provoca desgaste, provoca quebraduras, enfim. Como é que isso pode ser chamado de bruxismo? De onde vem essa palavra? Porque bruxismo me lembrava algo de bruxo, bruxa, coisas desse tipo. Mas a medicina, a área da saúde em geral, tem algumas nomenclaturas bem interessantes, tá? Mas é o fato de você ranger dentes, apertar dentes e de forma totalmente inconsciente. E na maioria das vezes acontece quando você está dormindo. Qual é o tratamento convencional? O tratamento convencional oferecido geralmente está mais relacionado a usar placas no maxilar ou na mandíbula que protejam os seus dentes. Isso pode ser feito de silicone, isso pode ser feito de acrílico. O interessante é que o uso de placas muitas vezes não é o suficiente para evitar o bruxismo, porque muitas vezes esse silicone vai ter pouca duração, de tão forte que essa pessoa aperta os dentes, ou range os dentes, ou atrita os dentes, ou essa placa de acrílico chega a rachar, de tão forte que a pessoa tem esse aperto dos dentes, esse desgaste ali. Na verdade, o uso de placas, ele é um elemento paliativo. É interessante? Claro que é interessante, porque senão essa pessoa vai perder os dentes. Ou vai desgastar tanto que esses dentes vão perdendo funções. Às vezes ela quebra dente, ou às vezes ela começa a ter um desgaste tão importante que isso facilita muito o aparecimento de cáries, de disfunções dentárias gerais, né? Mas, afinal, o que é que está por trás? Então nós temos que pensar o seguinte, lembrar, na verdade, o nosso organismo, ele tem reações. Toda vez que nós temos comportamentos inconscientes, comportamentos do nosso organismo. Agora eu estou falando aqui não é nem um comportamento nosso relacionado à psiquiatria, tá? Comportamentos do nosso organismo, das nossas células, dos nossos segmentos corporais. Toda vez que nós temos comportamentos diferenciados, de uma vontade, de um voluntariado em executar, então nós estamos dentro de um conflito. E nós vamos chamar isso de conflito biológico. O que é que acontece nisso? Muitas pessoas falam assim, você está muito estressado, então fica rangendo os dentes. Pode ter algum sentido isso, pode ter algum sentido, mas é muito mais profundo ainda. Você está estressado, está estafado, tira umas férias. Tá, beleza, a pessoa tira férias e muitas vezes não vai ser suficiente. Ela tá lá na beira da praia, faz 5 dias que ela tá vendo o mar indo e vindo todos os dias. Ela vê o pôr do sol, ela dá bom dia pro sol, ela dá boa noite pro sol. Boa noite, porque o sol tá se pondo, logicamente. Aí ela dá boa noite pra lua. E aí ela faz mantras, enfim e tal. E na hora de dormir, o que acontece? Às vezes ela ainda está apresentando o bruxismo. Ou, em alguns casos, ela fala assim, nossa, que semana maravilhosa. Essa semana eu não rangei os dentes nenhuma vez. Essa semana eu estou num sossego, eu deveria morar na praia. E aí, quando ela volta das férias dela, ou daquela semana que ela tirou, ela volta com tudo. Então, qual a diferença entre um caso e outro? Realmente é o estresse? Ou será que tem algo a mais? Vamos considerar o seguinte, considerando que fosse um estresse, a questão é, que tipo de estresse? Porque nós temos vários tipos de estresse. Nós temos um estresse psicológico, nós temos um estresse emocional, nós temos um estresse mecânico, nós temos um estresse que tem subcategorias. Então, quando a pessoa sai do foco daquilo que pode ser a fonte de estresse, logicamente ela vai ter uma menor chance de ter aquele comportamento do seu organismo. E quando essa fonte de estresse continua ali presente, de repente está dentro da família e ela nem sabe. Essa família viajou com ela para a praia. O que é estresse, afinal? Estresse, pessoal, nós não vamos falar aqui de um estresse acumulativo. Aqui nós vamos falar de um estresse impactante e ao mesmo tempo inesperado, com um cenário dramático. É um estresse para o organismo, onde é como se dissesse para o organismo assim, olha, nós precisamos entrar no mecanismo de luta ou fuga aqui.
É um estresse que coloca você em ação. Já escutou aquela história de que o estresse tem seu lado bom? Sim, o estresse tem seu lado bom. Se seu organismo não for convidado, ele não reagir diante de uma situação que provoque reações, então o que acontece? Ele não vai ter um batimento cardíaco acelerado. Qual a vantagem de ter um batimento cardíaco acelerado? Isso vai bombear mais sangue para as extremidades do corpo, para todos os músculos, e se você tiver que lutar ou fugir, esses músculos já estão com oxigênio, com nutrientes, já estão prontos para a reação. Se você não tiver um estresse que te coloque numa aceleração respiratória, você não vai fazer tantas trocas gasosas para levar bastante oxigênio, que vai dar uma capacidade maior de contração para essa musculatura. E isso eu estou falando tudo de impactante e inesperado. Se você não tiver um estresse, isso não deixa suas pupilas dilatadas o suficiente para você enxergar exatamente tudo. Como diria... Nossa, agora eu vou revelar a minha idade, né? Como diria o Lion dos Thundercats, visão além do alcance, né? Entendedores entenderão, né? Quando você é submetido a um estresse, você tem uma dilatação de pupila. E essa dilatação de pupila te dá a oportunidade de enxergar muito mais, de captar exatamente tudo com clareza. O estresse nos leva a ter muito mais ações. Mas olha só, eu estou falando que tem uma situação impactante e inesperada com um cenário dramático. E isso nos dá condições de sermos convidados a reagir. Tá? Só que o que acontece? Muitas vezes nós somos impedidos de reagir. Impedidos mesmo. Sabia que o ambiente ele é um grande influenciador das nossas atitudes? Por quê? Olha que interessante. Às vezes nossos pais nos criaram assim, olha, não responda aos mais velhos. Seu chefe tem sempre razão. Então eles falaram isso de uma maneira tão enfática, ou repetiu tantas vezes que isso virou uma verdade. E não responder os mais velhos, às vezes a intenção dos nossos pais era de dizer o seguinte, não falar mais alto, não gritar, não xingar. Mas nós, às vezes, naquele aprendizado, responder vai meio ao pé da letra. Não responder é não apresentar o seu ponto de vista. É não dizer que você pensa de outra maneira. É não expressar que você enxerga de outra maneira. Isso na nossa visão. Tá? Por quê? Porque nossos pais vão dizer isso para nós quando? Quando a gente é pequeno. Quando a gente tem 7 anos, 8 anos, aí eles falam assim, nunca responda os mais velhos. E aí, essa questão de responder para nós, que creio eu que a intenção seja justamente essa. Não xingue, não grite, não seja desrespeitoso. Para nós vamos entender ao pé da letra, porque nós estamos ainda em formação. E não responder fica, não responda. Não apresente seu ponto de vista. Se você apresentar seu ponto de vista, você está sendo mal educado. É isso que acaba virando uma crença, entende? Onde que eu quero chegar? Que muitas vezes esse ambiente, se eu estou diante de um chefe, se eu estou diante de alguém mais velho, às vezes eu vou querer dizer algo, mas eu mesmo me proíbo de dizer. Porque o ambiente pode fazer isso, né? Eu posso estar proibido de dizer, ou eu posso, eu mesmo, diante das minhas crenças, diante daquilo que foi cultivado para o meu crescimento, eu ter as minhas crenças e eu mesmo me proibir de expressar uma visão diferente. Agora, isso tudo eu estou construindo um raciocínio para a gente chegar ao sentido biológico do bruxismo. Então, diante de tudo que a gente vive, o ambiente é um grande influenciador do nosso comportamento. Causador não. Nós somos realmente, digamos assim, muito evoluídos, e nós, quando eu falo animais, inclusive, nós somos muito evoluídos para nos adaptarmos ao ambiente ou para criarmos ambiente, tá? Mas, nas nossas distrações, o ambiente vai tomar conta do nosso comportamento. Diante de tudo isso, é até em cima do que eu disse aqui, nas nossas distrações. Então eu tenho que ser alguém que saiba qual é a sua missão, que tenha consciência do que veio fazer aqui. Nós não viemos a passeio. Que tenha uma percepção ampliada para não deixar o ambiente tomar conta das rédeas da nossa vida. Ok? Como é que eu faço isso? Isso pode ser treinável. E se você seguir os 4 pilares
do sentido biológico, dos tecidos embrionários, que constrói cada parte do nosso corpo, esses 4 pilares, você vai conseguir estar muito mais consciente. Lógico, em uma vez ou outra eu vou me distrair, sim, mas às vezes não vai ser com tantos prejuízos. Às vezes uma distração vai gerar apenas um atraso de momentos, mas não com prejuízos de momentos, ok? Então é interessante que a gente esteja justamente bem consciente de como nós somos formados, quais são os pilares que sustentam esses sentimentos dos tecidos embrionários que nós fomos formados, e se a gente rege a nossa vida nesses 4 pilares, aí sim nós teremos uma consciência de ações ao invés de consciência de reações. Consciência de ação, eu tenho a consciência e depois eu realizo. Consciência de reação, eu realizo e depois eu tenho consciência. E isso complica um pouco a ordem dos fatores. A ordem dos fatores faz muita diferença nesse caso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Primeira coisa, qual é a função dos dentes? Se você tem um cachorrinho de estimação, ou se você já visitou alguém que tem um cachorrinho de estimação, eu vou contar uma história aqui para vocês. Uma história que foi uma tragédia para mim, e vocês vão saber por quê. Eu já contei essa história aqui acho que umas 10 vezes. E nos cursos também, nas palestras, eu gosto de contar, porque ela é cômica e trágica ao mesmo tempo. Mas foi uma tragédia para mim, mas ela ilustra esse momento aqui da aula. Então, olha só, eu fazia home care em São Paulo, então eu ia na casa dos pacientes, onde os pacientes estavam praticamente internados, vamos dizer assim. Isso era um home care. E lá estava instalada toda a equipe, médico, equipe de enfermagem, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta, né? Nós nos revezávamos numa equipe, 2, 3 fisios, e visitava esses pacientes. E um dia eu fui substituir um colega no final de semana. Cheguei, toquei o interfone, o paciente, me identifiquei e tal, o paciente falou, pode entrar, né? E ele destravou o portão eletrônico e eu entrei, virei as costas, bati o portão e quando eu me voltei para a direção da porta, tinha um Doberman na minha cabeça, naquele momento, naquela percepção, ele tinha 1,5 m de altura. Nossa, muito grande. Um animal de alta periculosidade. Eu fiquei paralisado, porque eu falei, qualquer movimento aqui pode ser fatal. E eu tinha batido o portão, não tinha como eu sair dali, eu estava encurralado porque ele estava na minha frente. E por que eu estou contando essa história? Porque ele está mostrando os dentes. Ele estava mostrando as armas dele. E eu fiquei paralisado, eu não queria emitir nenhum som, eu não queria nem que ele nem sentisse a minha respiração, para eu passar meio despercebido. Mas ele tem um faro, logicamente, que é impecável. E eu fiquei naquela, eu sei lá, deve ter se passado uns 5 segundos. Mas no meu medaço, para mim passou ali uma meia hora, eu naquela posição de tentar me camuflar, não respirando, que era para não ter movimento nenhum. E passou-se um tempo, aí o paciente apareceu na porta, ou a família do paciente, sei lá. Nessa hora eu já não tinha noção mais nada do que estava acontecendo. E falou assim pra mim, fulano está aí, eu não me lembro o nome do cachorro, mas ele tinha um nome interessante para cachorro. E ele falou, fulano tá aí, era o nome de gente que coloca em cachorro, sabe? Fulano tá aí, e eu não queria responder sim, porque se eu responder sim, para dizer sim, mostra os dentes, né? Eu não queria que o cachorro pensasse que eu estava enfrentando ele também. E eu não queria fazer sim com a cabeça, também. Ele falou, movimentos bruscos têm que ser evitados nesse momento. E o fato é que ela falou, fulano, pode vir, ele vai só cheirar. Sabe? Eu já escutei isso quando se fala de um pincher, agora para um Doberman. Ele só vai cheirar? Eu não sei. Eu não tenho nem intimidade com o cachorro. E aí eu fiquei naquilo e eu não falava nada. Aí, pode vir. E eu não fazia o mínimo movimento. Até que finalmente essa pessoa foi até lá, pegou na coleira dele e levou lá pro fundo da casa e fechou. E aí, finalmente, adentrei a casa. Mas o fato aí, olha só, o que me deixou paralisado ali não era somente a questão de estar na presença de um cachorro grande, mas principalmente por ele estar mostrando os dentes. E esse mostrar os dentes significa que está mostrando as armas,
né? Então, instintivamente, você está sendo desafiado, né? Você está mostrando, exteriorizando o quê? A sua contrariedade, a sua raiva, o seu desgosto. Os dentes, eles vieram para a gente não somente mastigar. Eles têm essa função da alimentação, mas eles têm uma função oculta que é de expressar agressividade, né? Muitas vezes nós esquecemos e achamos que os dentes vieram só com a função de mastigação, que fazem parte apenas do aparelho digestivo, mastigatório, né? Enfim e tal. O importante é lembrarmos que temos mais funções. Uma das principais funções, muito, que a gente ainda carrega. Nós carregamos fortemente essa função que eu chamo de função oculta, porque está esquecido. É expressar nossa agressividade. Por quê? Porque o politicamente correto não deixa você expressar nem um tom mais agressivo. Você não precisa xingar, mas de repente você consegue dar o tom da sua agressividade. Não é? Você pode dizer a mesma frase soando como mansinho ou soando como agressivo, né? O tom de voz muda todo o sentido da frase, né? Isso que é legal. E isso que às vezes as pessoas hoje estão perdendo de verdade, por isso que eu estou falando de uma função oculta, por causa do WhatsApp, os aplicativos de relacionamento. Porque dentro do aplicativo, se você escreve algo, ele não dá o tom que você está. Eu diria assim, tá livre interpretação. Essa pessoa quis dizer isso mesmo? Essa pessoa está querendo dizer o quê? Porque quando você escreve, não tem tonalidade, não tem sonorização. Por isso que eu gosto muito de gravar áudio quando eu vou me relacionar com as pessoas nesses aplicativos. Por quê? Porque você dá tons e aí não fica subentendido. Então você pode dizer a mesma frase num tom verdadeiro, num tom irônico, num tom agressivo, num tom meigo, a mesma frase. Inclusive, dependendo do tom, você xinga pessoas no comprimento, não é? Eu não posso falar aqui, eu gostaria, se eu estivesse lá na sala de aula, eu ia falar algumas coisas. Ô, seu filho da mãe. Né? Já falei. Aí o Facebook me quebra depois, me corta aqui. Mas você usa xingamentos para cumprimentar um colega. Ou você pode usar ironicamente, ou você pode estar dizendo uma verdade, ou você pode estar sendo agressivo. Ou você pode ser carinhoso, né? Quer ver? Eu já sei o que eu vou falar aqui. Se eu de repente chamo alguém assim, ô gordinho, esse ô gordinho pode ser bem carinhoso, esse ô gordinho pode ser pejorativo, dependendo do meu tom. O gordinho pode ser agressivo, dependendo do tom. Se você escrever ô gordinho, isso não diz nada no aplicativo, não é verdade? Agora, se você grava um áudio, ou se você está tete a tete ali falando, você carrega, você adiciona nessa frase um elemento super importante que é a tonalidade. E isso diz, por exemplo, se você está querendo ser agressivo ou não, ok? Mas como eu disse para vocês, as nossas crenças, o nosso ambiente diário, pode ser dentro da família, pode ser no trabalho, pode ser no caminho do trabalho, com as pessoas que você vê todos os dias. O que acontece? Você tem um ambiente influenciando ali que muitas vezes você quer expressar agressividade, mas não pode. Não pode. Por quê? Porque senão você vai ser demitido. Porque senão você vai ser taxado de chato. Porque senão você vai ter consequências sociais. Então você ou é proibido ou se proíbe de expressar agressividade. Qual a consequência disso? É como se eu não pudesse mostrar meus dentes. Quando eu sou proibido ou quando eu me proíbo de expressar a minha agressividade em qualquer nível, eu não estou cumprindo com uma das funções da minha arcada dentária, que é expressar a agressividade. Quando eu mostro meus dentes, né? Imaginem só, quem já passou por isso? De ter uma situação que você ficou muito raivoso, mas não podia expressar. Aí depois você vai contar para alguém, você vai contar e você fala assim, nossa, aí eu tinha vontade de voar na garganta dessa pessoa. Você começa a contar e mostrar seus dentes. Naquele momento que você está contando o que aconteceu com você e que você não podia expressar agressividade, você não podia nem... Por quê? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que me controlar. Eu tenho que ser mais compreensivo, mas eu estou explodindo por dentro. Não é assim? Porque muitas vezes, pelo nosso trabalho, pela nossa posição,
pelo ambiente. Você tá aqui, meu Deus, a criatura não tá entendendo, deixa eu respirar profundo. Aquela famosa frase, me dai paciência, porque se me der força eu arrebento, né? Então, olha só, já descobrimos, fomos subindo um raciocínio para entendermos de onde vem o bruxismo dentro da visão do bioalinhamento, tá? O bruxismo, ele vem de uma impotência ou desvalorização, que pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora. De fora para dentro, por exemplo, uma criança que começa com bruxismo, muitas vezes o pai e a mãe estão dizendo assim, e fecha o bico, e eu não quero escutar um pio, e cala essa boca, para de chorar agora. Se está dentro de um contexto onde aquela criança está com raiva, ela vai ter uma necessidade biológica de começar a ter o bruxismo. Agora, qual é, a gente sempre fala aqui, o pessoal fica louco, qual é o sentido biológico? Qual é a vantagem biológica? Olha só, se os meus dentes, uma das funções deles é justamente expressar agressividade e eu não posso fazer isso, eu sou proibido ou eu me proíbo de expressar agressividade, o que acontece? Eu tenho uma ferramenta que não está sendo utilizado para nada. Então o que meu organismo faz? Ele cria uma tensão psicobiológica. Ou seja, eu tenho dentes aqui que eu deveria expressar a minha agressividade, mas eu não posso, eu não consigo. O que meu organismo faz para acabar com essa tensão psicobiológica? Eu vou destruir. Inconscientemente eu começo a destruir essa ferramenta. Por quê? Aí entra numa coerência. Eu não expresso minha agressividade porque eu não tenho essa ferramenta. E aí minha tensão psicobiológica cai ou ameniza. Por isso que é uma vantagem biológica. É lógico, é vantagem destruir os dentes? Nunca, nunca. Eu digo vantagem biológica. O organismo não julga se aquilo é bom ou ruim. Ele faz o que é preciso. E se meu organismo está dentro de um mecanismo de tensão psicobiológica, ou seja, eu fico martelando aqui, eu deveria ter falado, eu deveria ter dito, eu deveria ter me expressado, eu deveria ter voado na garganta, mas eu não pude, então isso cria uma tensão muito forte. Por quê? Porque amanhã eu estou inserido de novo. Se isso está dentro da família, no final do dia eu vou viver tudo de novo. Se isso está inserido dentro do trabalho, no dia seguinte eu vou vivenciar tudo de novo. E lá vou eu novamente sem poder expressar a minha agressividade. Então olha só, para que eu saia desse mecanismo, desse ciclo repetitivo de tensão psicobiológica, o que o meu organismo faz? Vamos acabar logo com essa ferramenta. Por quê? Porque assim entra numa coerência. Você não faz nada porque você não tem uma ferramenta adequada. Pronto. Ponto final. Eu estou traduzindo aqui de uma maneira bem popular qual a visão do bioalinhamento. Para que todo mundo, bioalinhador ou não, os bioalinhadores já sabem disso, mas quem não seja bioalinhador entenda realmente de uma maneira bem simples qual é o mecanismo. E agora a pergunta que não quer calar. E aí, o que eu faço? Então vamos lá. Eu disse para vocês que nós estamos falando de um estresse impactante, inesperado, dentro de um cenário dramático. Além disso, o que nós somamos aqui? Eu tenho um mecanismo de não poder ou de ser proibido de expressar a minha agressividade. Quer ver só uma situação? Esse também é um mecanismo do surgimento das cáries, ok? Porque é o mesmo mecanismo, mas quando as cáries elas não são suficientes, porque a cárie ela é mais seletiva. A cárie é mais seletiva por quê? Porque eu tenho cárie aqui num dente, o outro é colar. O bruxismo, ele já faz um conflito muito mais intenso porque ele faz um desgaste de uma linha inteira. Pode ser dormindo, pode ser acordado, tem outros nomes. Mas basicamente, vamos chamar assim, vamos esquecer agora o nome bruxismo, vamos chamar essa necessidade de expressar a agressividade. Porque eu fico naquela tensão, apertando os dentes e movimentando. É um desgaste. Eu quero desgastá-los por quê? Porque já que eu não posso mostrá-los, então não preciso mais deles. Então como é que eu faço? Eu já sei que eu preciso de um cenário impactante, inesperado, dramático. Eu vou perguntar para mim mesmo ou para a pessoa que eu conheço que tem bruxismo. Quando é que começaram esses sintomas? E aí dentro desse quando começaram, desde quando, dentro dessa data cronológica, eu vou buscar uma cena que seja impactante, inesperado, com contexto dramático, onde eu me senti impotente ou desvalorizado em expressar a minha agressividade. Aí sim eu tenho o fator causal ali identificado, porque nós estamos falando de uma reação biológica.
E aí, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer para virar a página? Eu tenho que, diante dessa situação, dizer para mim mesmo ou dizer para a pessoa que eu estou ajudando ali com essas informações, que naquele momento eu fiz o que era possível. Por quê? Porque eu fui pego de surpresa. E quando a gente é pego de surpresa, nem sempre nós teremos todo o nosso repertório para virarmos a página naquele momento. Às vezes nós vamos ficar paralisados, né? Lembra da história do cachorro que eu disse para vocês? Então nem sempre eu vou ter o repertório que me faça virar a página e falar, nossa, foi só um susto, beleza, foi até engraçado. Ou quando eu não tenho um repertório para virar a página, meu organismo toma atitudes. Eu tenho que ter essa consciência, olha, naquele momento eu fiz o que era possível e só. Mas o tempo passou e hoje, mesmo que isso tenha uma semana ou que isso tenha 10 anos, o importante é que hoje é um novo momento. Porque só do tempo ter passado, a gente vive tantas experiências, e mesmo que não sejam experiências diretas para esse assunto, as experiências indiretamente elas nos tornam mais fortes, mais eficazes, mais vividos e mais sensatos. Enfim, a experiência de vida é tudo. Uma experiência de vida, independente do que está acontecendo, ela consegue pulverizar sensatez em todas as fases da nossa vida. E isso nos mostra que só o fato do tempo passar não é que ele resolve nada disso. O fato do tempo passar, ele te dá a possibilidade de viver mais experiências e essas experiências, direto ou indiretamente, contribuírem para ações. Porque por enquanto o seu organismo está tendo reações. Então é muito interessante você ter um amparo para que você ofereça o que é mais realizável para aquele paciente naquele momento. Porque senão ele fala assim, puxa, agora eu entendi e agora é que eu não dou conta mesmo. Não, alguma coisa diferente é possível ser feito. E o bioalinhamento vem trazer essa visão de que se não faz parte exatamente do mesmo momento, nem do mesmo contexto e cenário, porque pode estar envolvido as mesmas pessoas, mas o tempo passou, quando você olha no espelho você não é mais o mesmo. E se você não é mais o mesmo, alguma coisa diferente dá para você fazer. Você toma uma atitude diferente, você começa a ter resultados diferentes. Por isso que você vai conseguindo virar páginas. Porque cada ação tem uma consequência. E quando você começa a ter ações, atitudes que vão ao encontro do fator causal, aí você começa a ser alguém que está realmente virando a página sobre aquilo que um dia foi traumático. E é interessante que nas atitudes do dia a dia você faça um autotreinamento em expressar as suas contrariedades. Não quero dizer que você tem que xingar de forma alguma, pelo amor de Deus. Não xingue, não desrespeite, não precisa gritar. Expressar agressividade é o simples fato de você dizer o que sente. Quando você diz assim, olha, eu não gostei e isso provoca sentimentos ruins aqui dentro, você está demonstrando a sua agressividade. Você está dizendo que aquilo está mexendo com você e que não necessariamente você precisa ir para cima de alguém. Demonstrar agressividade é diferente. Nós somos seres racionais e podemos utilizar esse racional a nosso favor. Expressar não é só verbalizar, mas contextualizar essa verbalização. Olha, você fez tal coisa, eu sinto muito, mas nesse momento está me dando uma raiva aqui dentro. Mas eu não quero ter raiva nem de você, nem de ninguém, nem do que está acontecendo. Eu quero resolver isso. Vamos resolver isso agora? Como nós juntos podemos resolver isso? É uma das formas, é um exercício. Por quê? Não é esse exercício que vai fazer virar a página, tá? Eu já disse o que é que faz você virar a página. O que faz virar a página é você ter atitudes em cima do que foi o fator causal. Agora, o que vai sustentar um resultado é justamente esse treinamento, tá? Porque você não precisa modificar o ambiente, é aí que está. Muitas pessoas vão sair do trabalho, muitas pessoas vão mudar de casa, muitas pessoas vão fazer um monte de coisas, mas isso não torna ela um ser que evoluiu sobre a situação. Para que você vire a página, você precisa evoluir sobre a situação. Ou seja, aprender algo com aquilo e colocar isso em prática. E o que é que você aprende quando você não consegue expressar a sua agressividade? Você aprende que isso não vai te levar a lugar nenhum.
Não ser agressivo também não te torna bonzinho. Não ser agressivo também não te leva para o paraíso. Agora, o que é ser agressivo que eu estou dizendo aqui? Ser agressivo é deixar aflorar um sentimento, tomar conta desse sentimento e expressá-lo. Quando você expressa ele verbalmente, você está convidando o seu organismo a não deixar aquilo ser um fator de tensão psicobiológica. Aí você vira a página, você está subindo degraus, você está evoluindo. A agressividade é você com você, não é você contra o outro. E é isso que torna uma autovalorização, é sentir-se potente, é dar um passo além do que você dava. E não exatamente um passo contra alguém. Quando é contra alguém, sai perdendo, isso não é legal. É um passo além do que você dava antes, ok? Então isso é mostrar a sua agressividade. Mostrar agressividade também pode ser o simples fato de conseguir dizer não. Porque dentro daquelas crenças, às vezes dizer não era um desrespeito, era uma desobediência, não é assim? Com todo respeito a todos que nos criaram, professores, os pais, mas a nossa percepção, quando a gente escutava que não podia dizer não para alguém que era mais velho, alguém dentro de uma hierarquia, por isso que eu citei professores, pais, dentro de uma hierarquia, dizer não era desrespeito. Mas era preciso isso, porque a molecada é terrível, né? Mas naquilo, no entendimento das crianças, fica fixado o seguinte: não pode, é proibido, é desrespeitoso. Mas quando você diz não a algo que está sendo imposto para você, é demonstrar agressividade. Não com propósito, lógico. Não, porque isso vai contra os meus princípios. Não, porque isso tal. Não, porque isso é demonstrar agressividade. E nem por isso você precisa levantar o tom de voz, e nem por isso você precisa ofender, e muito menos você precisa gritar. Você precisa apenas expressar. E aí que vem esse sentimento de, puxa, eu consegui. Eu consegui, sem ofender a outra pessoa, ficar tranquilo comigo mesmo, porque ficou tudo claro, eu não estou levando nada para mim, nada para casa daquilo que eu não queria. E quando eu começo a treinar isso, colocar esses conceitos no meu dia a dia, eu consigo começar a evoluir e dizer assim: nossa, no passado eu não conseguia, hoje eu consigo. E tá tudo bem. No passado você conseguia fazer o que você dava conta, por isso que tá tudo bem. Mas o mais legal é quando você tem consciência e consegue trilhar degraus com sensatez. Eu digo sensatez porque expressar agressividade não é sair por aí como muitas pessoas saem e falam assim: eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. E aí as pessoas saem falando o que quer, mas falam o que não deve. Não é abrir a boca e dizer tudo que você está sendo autêntico ou com uma personalidade forte ou isso ou aquilo. Não precisa, isso não é necessário. Isso realmente é um desrespeito. Por quê? Porque às vezes o que você diz ofende e não precisa ofender. Uma verdade nunca deve ser uma ofensa. Uma verdade é uma verdade, mas nunca deve ser uma ofensa. Tem modos de se dizer. Baseado nisso tudo, é que agora a pergunta para vocês é: bruxismo tem tratamento? Temos um tratamento que é muito interessante, que é necessário, que é um tratamento paliativo para que você não destrua seus dentes, mas também existe uma forma de tratamento que é proposto pelo bioalinhamento, que é você identificar o fator causal e trabalhar sobre uma ampliação da percepção sobre esse fator causal e, finalmente, você colocar em prática tudo isso no seu dia a dia e você não somente ter a possibilidade de não ter mais esse tipo de expressão, de reação do seu organismo, mas também de você evoluir como pessoa, sem julgamento, sem ter que passar por cima de ninguém, conseguir entender realmente o que é o sentido de expressar agressividade dentro de um ser humano evoluído, usando não somente o seu lado racional, mas muito mais do que isso, um controle das suas emoções positivamente. Você vai perceber que quando você expressa a sua agressividade dentro desses conceitos que eu passei para você, ao invés de você afastar pessoas, você vai aproximar pessoas, você vai atrair pessoas. Isso é muito legal, isso é muito, muito bom de ser aplicado.